Bem-vindos à edição especial do Extra Podcast. Nosso Instagram é o @extrapodcast, sem o E, e por lá vocês ficarão informados sobre os nossos episódios semanais. Meu nome é Laura e comigo estão o Rich, Tati e, finalmente, a Natália. Oi, gente! Oi, Oi, gente. gente. Oi, gente. Essa semana a gente vai ter uma edição especial e vamos falar sobre o programa preferido da quarentena do brasileiro que quer esquecer o governo, o Big Brother Brasil. Nós chegamos nos últimos dias do BBB com Babu, Manu, Rafa, Thelma, Ive e Mari, e agora a gente está na reta final do programa, que vai ser encerrado dia 27 de abril. São 11 dias ainda. A gente vai ter, né, eliminações e vamos ter a final com 3 participantes. Se Boninho não mudar de ideia, porque a gente não sabe de nada. Bom, para falar hoje, a gente dividiu alguns tópicos especiais que marcaram essa temporada do Big Brother, que está sendo um sucesso muito grande, porque a quarentena ajudou e porque está sendo uma edição muito legal, essa 20ª edição. Para começar, nós vamos falar sobre o grande twist do programa, que foi a ideia de camarote e pipoca. O que aconteceu foi que o Boninho e a equipe de produção, eles escolheram pessoas anônimas, como a gente tem sempre, e escolheram participantes que foram os convidados. Não necessariamente, eles explicaram, não eram necessariamente famosos, mas eram pessoas que não se inscreveram, que eles convidaram para participar do programa. E nisso a gente teve o começo, né, dos conflitos, porque eles já entraram separados, e eu lembro que o Rich postou no Twitter dele, quem segue, @posterich, viu que ele postou porque ele não acha que essa dinâmica fez a diferença tanto assim. Ele comentou isso e eu falei até assim, a gente vai deixar isso pro podcast. Rich, por que você não acha que isso atrapalhou tanto o Pipoca como outras pessoas acham? Não, eu agora tô tentando lembrar do Twitter agora, qual foi o Twitter, porque eu, gente, nesse Big Brother, o que eu mais tô fazendo é twittar um monte de coisa. Eu tweeto uma semana, na outra semana eu tô tweetando ao contrário. Mas eu não sei, porque, assim, a princípio a twist não ia valer muito a pena, porque também não foi aqueles famosos de primeiro escalão, né, gente? A gente sabe que não foi um ator famoso, não foi um cantor famosão demais. Era um gente que, quando, por exemplo, a gente olhava pra Gabi Martins e a gente dizia, gente, ela é pipoca, ela é camarote, por quê? A Flyslane entrou com mais seguidores que ela, bem dizer, quase, assim. O povo conhecia mais ela do que não, mas... Mas eu tô te explicando, eu expliquei. O camarote não era mais famoso, era Uhum. convidado. E o Pipoca era gente que se inscreveu, então ela se inscreveu. A Gabi não. É essa. Mas a grande impacto é como até eles já mesmo falaram lá dentro. Não ia interferir tanto porque quem já comentou isso, a própria Bianca e a própria Rafa já citaram isso. Eles podem entrar com 3, 4, 5 milhões de seguidores, mas o público do Big Brother é o público do Big Brother. É o que você ganha durante a temporada. Então, eles não começassem com tanta vantagem nesse quesito, mas eles estavam, quase todo mundo zerado aí. Todo mundo ia ganhar seguidor por causa do Big Brother e essas fanbases do Big Brother que iam ditar quem fica ou quem sai. Tá? Que agora a gente tá só praticamente com a Thelma de pipoca, porque a Ivy também foi convidada, não deixa de ter sido convidada para a Carra de Vidro. Então, eu acho que nesse ponto assim, foi tranquilo para eles. O outro ponto, acho que é a Tati que vai falar também, da assessoria e tal, aí é que o jogo vira para melhor pro camarote. Tá? Então, olha só, eu, quando começou, eu automaticamente entrei torcendo pela Manu, porque eu já conhecia. Então, já parto de um ponto que tem uma certa diferença. Mas eu acho que com o tempo algumas pessoas iam sim conseguir igualar, porque outros famosos iam se queimar, como aconteceu. E aí eu achei que estava muito equilibrado. Mas quando está passando as coisas agora, a gente vê que tem sim muita diferença, porque se você pegar o paredão da Manu, 350 atores da Globo votando e falando, e nesse da Gisele, por exemplo, com o Babu, não teve, né? Teve a pessoal falando mais do Babu porque conhecia de novela. Teve Tata Werneck, nunca vi um dia de Big Brother, mas eu fiz novela com o Babu e gosto dele. Então faz sim diferença, porque se fosse a Manu no lugar da Gisele naquele paredão, tudo bem que não teria ido nele, né? Teria ido na Mari. Mas se fosse só eles dois, ela teria tido muito mais um apoio e poderia ter tido um resultado diferente. Mesmo ela e a Gisele tendo posturas parecidas ao longo do jogo. Eu acho que, assim, principalmente a gente consegue ver a diferença nesse quesito de ser conhecido na internet, ser conhecido por outros famosos, quando a gente teve o paredão da Manu e do Prior. O Prior,
um certo momento do jogo, ele despontou como grande favorito. Ele era o preferido de grande parte ali da internet. E mesmo assim, ainda que muito apertado, a Manu conseguiu acabar vencendo o Prior. Ainda que tenha sido uma briga de gigantes, porque Bruna Marquezine pediu voto para elas, o Gabigol pediu voto para o Babu, pediu voto para o Prior, por causa do Babu e tudo mais. No fim das contas, a Manu acabou vencendo, e eu acho que se tivesse sido uma outra participante, muito provavelmente não teria conseguido ganhar do Prior. Óbvio que os fãs da Manu se esforçaram muito, votaram muito no paredão e tudo mais, mas teve todo esse fato de Manu conhecer muita gente, muitos influencers conheciam a Manu e pediram votos para ela, e no fim das contas isso faz diferença. Mas, para mim, a principal diferença não é no número de seguidores. Até pode ser um pouco, porque se a gente olhar para os números de seguidores agora, a Manu tem 12 milhões de seguidores. Nenhum outro BBB conseguiu tamanha façanha no número de seguidores no Instagram como a Manu conseguiu agora. 12 milhões é muita gente. Se você tirar para um anônimo que fez muito sucesso, que foi a própria Marcela. No começo, ela tem 4,2 milhões de seguidores agora. Então, assim, ela nunca conseguiria chegar a 12 milhões de seguidores, né? Mas, para mim, o que faz toda a diferença é o pré-BBB. Como eles foram convidados a participar, o tempo de preparação deles, o tempo de preparação da equipe foi muito maior. Fala-se muito que a Rafa teve o coach que ajudou, e realmente ajudou, gente. A Rafa, Mas ela admitiu, ela admitiu. Ela admitiu, ela é completamente estável dentro do jogo, ela sabe exatamente que passo dar, ela sabe exatamente o que falar de quem a cada momento do jogo. E para quem gosta de Big Brother há muito tempo, quem assiste Big Brother desde do primeiro Big Brother, e você faz uma análise disso, você consegue tirar ensinamentos de como viver ali dentro da casa e como se mostrar para o público, de maneira não forçada. E digo mais, digo que, por exemplo, a Manu deixou toda uma assessoria pronta aqui fora. A Manu deixou mais de 100 vídeos prontos para todos os momentos dela dentro do jogo. E ela foi uma pessoa que admitiu que nem assistia Big Brother antes. Então, assim, toda a assessoria da Manu teve que assistir vários programas. Ela teve que procurar gente que conhecia a dinâmica para poder gravar todos esses vídeos. Porque não são vídeos que relatam só momentos grandes no programa, como ser líder, anjo, atender Big Fone. Ela deixou ali tudo preparado. Então, eu acho que no fim das contas fez diferença, e gente por trás da internet ali para livrar a sua imagem de um possível cancelamento. A gente sabe que essa temporada é a temporada que praticamente todo o elenco ali foi cancelado. Algumas pessoas foram muito mais canceladas do que outras. Não vou entrar no mérito de qual foi o cancelamento de quem e por quê. O fato é que quase todos os participantes foram cancelados. Se não me engano, só a Thelma e a Rafa se livraram, assim, desse cancelamento em massa. A Thelma foi cancelada, sim. A Thelma foi cancelada agora, né? Sim. A Thelma foi cancelada agora, é verdade. Nem a Thelma escapou. E a Thelma, dentro da minha bolha do Twitter, da minha bolha do Facebook, a Thelma era uma das poucas que tinham escapado. Acho que só a Rafa não foi de fato cancelada. E para mim o que faz muita diferença é você ter ali uma equipe quase que 24 horas atrás de coisas que são espalhadas para você na internet para poder limpar. E tá na moda isso de gerenciamento de crises na internet, né? Tem várias pessoas se lançando como profissionais para gerenciar crises na internet. Então eu não duvido que cada um dessas pessoas convidadas tenham deixado um gerenciador de crise ali na internet para poder soltar imagens suas no Big Brother engraçadas enquanto você estava sendo cancelado, e de mal ou bem isso domina a internet, gente. Até pouco tempo, a própria Mari era tida como planta da casa, e do nada a internet foi bombardeada com vários memes engraçados e vários momentos engraçados da Mari no programa. Não sei se família dela, enfim, pessoas contrataram alguma coisa, mas o fato isso fez toda a diferença, de ter gente que conhecia a Mari, sabia que ela tinha esses momentos ali na casa, e isso foi bombardeado na internet. Então, assim, eu acho que, de fato, a preparação das pessoas que foram convidadas para entrar no Big Brother é completamente diferente das pessoas que se inscreveram. Até porque todo mundo sabe que quando você se inscreve, você fica sabendo que você vai entrar no programa quase uma semana antes de você entrar. Logo depois você já está confinado
você já está confinado no hotel, você não consegue falar com quase nenhum familiar seu, você não consegue avisar amigos seus que vocês vão entrar, que você vai entrar no Big Brother. Só as pessoas muito próximas sabem que você vai entrar e o resto fica sabendo pela internet. Então, assim, como você vai contratar uma equipe para poder te assessorar se você nem sabe se você vai entrar? Eu acho que isso fez toda a diferença. E eu digo que fez toda a diferença se a gente parar para olhar quem de verdade foi cancelado nesse programa e teve a imagem imaculada e teve isso como uma forma mais difícil de chegar até o prêmio e quem não foi cancelado. Tanto é que, se a gente olhar para casa hoje, a única pessoa que não foi convidada foi a Thelma, que se inscreveu. O resto, todos ali são pessoas do camarote que foram convidadas e tiveram tempo de preparação. Essa, para mim, é a diferença primordial. Deixa eu só falar rapidinho da Mari, que a Tati falou assim, que dela, só pra não me perder mais pra frente, mesmo se a gente fosse falar, é que ela falou da Mari, assim, gente, a Mari, pra mim, é o meme natural da temporada. Então, a Mari tá bombando agora porque muita gente já saiu e deu tempo de começar a olhar pra Mari. Com menos gente na casa, ele começou a olhar mais. Mas a Mari é uma pessoa que eu e a Laura mesmo já tem momentos que ficava quase pontuando toda semana. A Tati também, a Nath também, ela sempre postava as coisas engraçadas. Eu amo os vídeos dela. É porque não dava tempo da Mari brilhar no meio de tanta gente brilhando mais ainda e tanta confusão acontecendo, sabe? Agora, quando diminuiu, ela teve uma ascensão. Eu concordo, mas é porque a internet foi bombardeada até por momentos passados da Mari dentro do Big Brother. Por exemplo, eu lembro que a Nath compartilhou muito aquele vídeo que caiu água na Mari e ela acorda assustada, e aquele negócio de quando cortaram a água. Foram momentos muito passados que começaram a vir à tona, tipo, há 2 semanas atrás. Então, eu comecei a desconfiar que talvez tenha sido algum assessoramento, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa diferente de só pessoas que estão, de fato, torcendo pela Mari e estão compartilhando isso. Porque de furacão a internet estava cheio e tipo, a torcida da Gisele não conseguiu camuflar os momentos ruins dela com momentos bons, entendeu? A própria Anitta, no começo do Big Brother, isso já faz muito tempo, ela fez um vídeo que ela acusa uma pessoa, ela não fala quem, ela fala que tem uma pessoa que está pagando. Eu tô aqui fazendo a política. Ela acusa uma pessoa de estar pagando Instagram de fofoca para poder. Eu acho que dá pra gente saber quem é a pessoa. E eu acho que isso faz muita diferença. Você entra no explorar do Instagram, mesmo sem seguir, porque eu não sigo no Instagram de fofoca, porque eu acho uma coisa ridícula. Você olha lá e você vê a mesma imagem daquela pessoa replicada 1000 vezes. Esse pessoal que foi convidado, eles sabiam do acontecimento 3 meses antes. É muita coisa, eles podem fazer muita coisa, deixar muita coisa pronta. Mudar tudo. Como foi deixado, né? A Boca Rosa, por exemplo, também se preparou, deixou todos. Ela tinha os looks prontos para poder bombar, para poder divulgar ali no domingo. Ela falou que ela decorou todos os looks até o final do programa. Então, assim, e ela tá vendendo os looks em uma semana. Mas agora, eu acho que só para deixar um contraponto que é válido, tudo bem, eles tiveram todo esse tempo de preparação, mas assim, como pessoas conhecidas pela mídia e conhecidas por outros famosos, essas pessoas já poderiam deixar má impressão, que foi, por exemplo, o caso do Felipe Neto, que desde o começo do programa ficou falando que tinha uma pessoa ali do camarote, que ele sabia de vários podres e que ele não iria divulgar o nome, mas que ele sabia. E, por exemplo, a Rafa tinha problemas com outras blogueiras, mas até isso, que poderia ser um contraponto muito ruim e desfavor, porque esses famosos que conhecem outros famosos e teoricamente poderiam divulgar ali a imagem e falar, nossa, mas olha a Rafa é isso, olha o Pyong é aquilo. Nem esses famosos tiveram coragem de difamar a imagem de outros famosos assim. A gente teve que ir descobrindo porque a gente foi cutucando, foi perguntando, foi chegando e tipo assim, o sofá mesmo que assiste não teve acesso a essas informações. Então assim, ainda que outros famosos soubessem disso, não serviu para queimar a imagem a ponto de queimá-los e deixá-los longe do prêmio. Tanto é o fato de que a Rafa entrou com um histórico no programa e ela tá ali quase na boca da final. Então, acho que isso vale ser dito também. E outra coisa que eu acho que é importante falar é uma coisa que alguém comentou no Twitter, mas eu não vou lembrar a @ agora, que o Boninho não entra para perder. E se você for pensar nas últimas edições que tiveram twist,
que foi o BBB 18 com a família, o BBB 17 com os gêmeos. O Boninho coloca sempre alguém da Twitch na final e sempre destaca. Pode ver, a Emily era destacada na edição inteira. Que era o Twitch das A gêmeas, família, né? a família Lima, que era a Ana Clara e o cara lá que eu esqueci o nome. O Dourado, que foi campeão quando voltaram dois Exato. BBBs. O Boninho aposta nos tweets deles. Pode ver que o nível de queimação para os camarotes não é igual à queimação para os anônimos. Pode ver, a Bianca mesmo, quando ela fez merda, o nível de queimação foi totalmente diferente. Inclusive, criaram aquele triângulo com o Guilherme, como se ela também tivesse muito apaixonada, para poder minimizar a situação. Isso aconteceu. A forma de queimação de uma Gisele, de uma Marcela, Até não porque foi a mesma. Nenhum teoricamente famoso iria dispor da sua imagem, que ainda que não fosse super alavancada, era uma imagem ali consolidada. A Manu nunca teve grandes polêmicas na mídia, tirando o fato da traição ali acho que com o Chay Suede. A Rafa também nunca teve grandes polêmicas e tudo mais. Então, assim, nenhum famoso, ou subcelebridade entraria ali só para ver sua imagem ver a sua imagem maculada, né? Bom, eu só quero dizer que eu achei o tweet do Rich, cara, e o que aconteceu foi que o Pilotando TV falou, hoje só quem tem, isso foi do dia 1º de abril, hoje só quem tem chance de vencer o BBB são Rafa, Manu e Babu, e no final o camarote realmente esmagou os pipocas. Aí o Rich comentou assim, por culpa dos pipocas. Aí eu falei assim, não sei se concorda, amanhã falamos disso, mas o amanhã era o dia que a gente ia gravar o podcast e saiu uma notícia sobre o Prior e a gente achou que não tinha clima. Então foi isso, tá, Rich? E eu lembrei, disso eu falei que foi culpa dos pipoca, porque os pipocas que foram atrás dos camarotes no começo da temporada. E aí o público faz o quê? Não é pra você correr atrás da pessoa, espera alguém correr atrás de você e fazer, nossa, vou me defender, sabe? Então não foi. Uhum. E também porque vai na parte da assessoria que a Tati falou. Eles estavam já. Eles são Então, cuidados, eles sabem como se comportar dentro da mídia. A gente sabe um fator que a gente pensa que é besteira, mas se a gente parar pra olhar. Por exemplo, peguem todos os pipocas que foram líderes e peguem todos os camarotes que foram líderes e vejam o modo como eles leem a prova do líder seguinte, sabe? E as provas de patrocinador. O Porte, ele sim, você tem costume com a câmera. então, eles se expressam tão bem que pra fazer isso com uma casa cheia de câmera é tranquilo. A Manu Gavassi ontem tava pedindo enquadramento da câmera, tem um vídeo, e a câmera tava se enquadrando justamente onde ela tava pedindo, porque o povo sabe onde exatamente se valoriza e se comportar. Vamos pro grande plot da temporada, que foi o plot do teste de fidelidade, que foi a questão do Petrix, a conversa que os caras tiveram na banheira sobre um comentário da Mari falando que dela gostar de seduzir, e aí o Lucas falando que o Petrix, o Lucas falando que eles também para tomar, o Guilherme falando pro Lucas tomar cuidado com isso, e aí mostrou eles falando que eles poderiam usar disso. Depois o Hudson, nosso Latrell, foi lá e comentou sobre isso com a Gisele e a Marcela. E eu não sei se a Thelma também teve uma conversa. O Prior tava, não estava? Não, Na não, a conversa do Thelma não rádio. tava. Tava o Prior, o Adi Mas, e as duas. E aí foi tipo assim, a gota d'água para a Marcela e para a Gisele não quererem mais participar de uma armação com os dois, porque era o que elas iam fazer. O teste de fidelidade acabou sendo a grande questão do programa, assim, e acabou até travando um pouco certas partes do jogo por causa dessa polarização. O que vocês acharam do teste de fidelidade? Porque teve gente que achou que não foi uma parada séria, e o Hudson passou como se fosse uma coisa mais séria do que era. Mas, Nath, o que você achou dessa situação toda? Então, para mim foi um grande ponto assim, do programa, né? Principalmente para a própria Marcela e para a Gisele, né? Acabou que caiu na mão delas esse plot assim, sensacional. Para mim foi grave, sim. Como a Marcela falou, tipo, eu tô aqui para jogar, eu quero ficar, mas eu não vou passar por cima dos meus princípios, né? E ficou naquela expectativa de se elas iam contar ou não. Elas ficaram com medo de contar e não acreditarem nelas e tal. Aí chegou no dia do paredão, a Marcela teve aquela sacada de revelar o voto lá,
a Gisele saber que a Mari não votou nela, e aí a Gisele contou tudo, e foi aquele barraco todo. E para mim foi ali que muita coisa foi se mostrando, porque, né, aí você viu o comportamento de várias delas, da própria Bia, né, que foi uma das coisas que queimou ela também, da Fly, o pessoal que foi lá brigar e no dia seguinte já estava duvidando, que aí foi quando a Rafa e a Manu foram extremamente, né, inteligentes. Não que elas só tenham feito isso por jogo, elas realmente acreditaram naquilo, mas aquilo acabou, né, causando aquela junção de um grupo que foi, assim, muito importante para o início do jogo, mas que também foi o que acabou sendo o tiro do pé do grupo, né? Porque toda vez que no começo de um programa se forma um grupo tão grande assim, em algum momento as pessoas vão cansar e vão sempre procurar uma minoria, né? Uma minoria que eu digo em número matemático, para torcer. Foi justamente o caso que aconteceu quando sobrou só o Prior, já era ele, Babu ali, as pessoas já estavam, não, 8 pessoas contra 2. Mesmo que não tenha sido esse o contexto, né? Foi uma outra situação que formou esse grupo. Mas, assim, foi muito importante. Eu acho que se eu tivesse a Casa de Vidro, talvez tenha sido mais interessante de acompanhar. E assim, antes de passar para outra pessoa, o meu próximo tópico é justamente a questão da Casa de Vidro, né? Porque a Casa de Vidro, ela acabou com isso. Tipo, não deu tempo do público. As pessoas, eu vi um comentário, uma pessoa falando assim, não, mas se a Casa de Vidro não tivesse entrado, eles iam engolir as meninas. E eu fiquei pensando em que planeta? Porque o público aqui fora estava vendo. Eles iam acabar saindo, não ia... Só ia mudar a forma que eles iam descobrir a polarização. Com a Casa de Vidro, gente, eu estava lendo os cartazes que levaram para eles. Dizia tudo. As pessoas contaram tudo, contaram detalhes. Foi muito estranho. Acabou totalmente com certas dinâmicas de jogo. Mas pode falar, Tati e Rich, do teste de fidelidade e já pode engatar na Casa de Vidro também, se quiser. Eu vou engatar direto na Casa de Vidro, porque o teste de fidelidade ele estava ali, né? É uma ideia claramente suja de machos héteros que estavam ali no programa e que não vem problema nisso e que se comportam dessa forma na vida real e nas boates que vão na vida e tudo mais. Enfim, um comportamento infantil, claramente de homens inseguros. Então, vou engatar direto na Casa de Vidro, porque na época que teve a Casa de Vidro, eu acho que todo mundo ficou nessa ânsia de mostrar para as meninas que elas estavam certas e todo mundo foi ali muito afoito, entregar o cartaz, ninguém pensou muito nas consequências disso. Eu acho que isso se deu muito pelo fato de que na época em que estava rolando a Casa de Vidro, também estava rolando o paredão do Patrix, que as pessoas queriam tirar ele, porque teve o caso ali de assédio com a Bianca, em que ele tocou nos peitos da Bianca e tudo mais na festa, e todas as mulheres que estavam assistindo, e alguns homens também, ou muitos homens se sentiram mal com aquele assédio descarado na televisão e tudo mais, e o Patrix não pediu desculpa, e depois a situação ainda se agravou pelo fato da Bianca não ter lembrado do que tinha acontecido e terem levado a Bianca pro confessionário para perguntar o que tinha acontecido, e ela estava ali falando que ele era um amigo, então se deu muito nessa coisa de, meu Deus, é um assédio velado, a Bianca não tem noção do que ela está passando, e as mulheres se juntaram para tentar proteger a Bianca de uma coisa que no momento ela nem sabia que tinha acontecido com ela. E o pessoal da casa nem sabia que tinha acontecido, né? Só a Bianca, na verdade, sabia, porque ela foi levada ao confessionário para perguntar se tinha acontecido alguma coisa entre ela e Patrix. Então, e ela nem sabia o que tinha acontecido, né? Porque ela não viu nem nada. Exatamente. E o público tomou aquilo e quis tanto defender a Bianca, quis tanto proteger ela daquilo que estava acontecendo, que no paredão que foi... o paredão era Patrix, Addison, não era Addison, acho? Sim. E o público escolheu eliminar o Patrix até com uma certa rejeição, e sabia que eliminando o Patrix e o Addison ficando, as meninas ficariam com muita dúvida e o pessoal na casa ia voar em cima da Gisele, da Marcela, que eram as principais ali que protagonizaram o plano, e por consequência a Thelma, que ficou junto com elas, e depois... e Manu e Rafa, que também abraçaram as meninas. Então a resposta do público foi, tudo bem, a gente tira o Patrix, mas a gente avisa as meninas que elas estão certas, que os garotos estão errados,
por causa disso. E vieram 1000 cartazes contando a história inteira, contando assim, ó, a gente vai tirar o Patrick primeiro para depois tirar o Adson e o Boninho... Gente, eu lembro disso, o Boninho entrou na Casa de Vidro e falou pro pessoal da Casa de Vidro usar as informações com sabedoria. E, não usaram nada. Não usaram nada. Gente, vai falar isso aí, Daniel e usar informação com sabedoria. Não tinha nem como esperar qualquer sabedoria. Se ainda fosse os outros, né? Exatamente. Olha, acho que não também, porque o pessoal da Casa de Vidro já entra com aquela coisa de, estamos entrando Mas eu acho que o Kaon ia entrar diferente, porque o Kaon tinha uma história aqui de antes com a Rafa. Então eu acho que ele ia estar em outra vibe. Eu não acho que ele iria direto em cima da Marcela, né? Porque ele tinha aquele negócio com a Rafa e tudo mais. Mas eu acho que independente de quem entrasse naquela Casa de Vidro, já não daria nenhuma chance pros homens, né? Pra Macholândia, por assim dizer. Então, mas eu acho que, tipo assim, foi uma tentativa desesperada do público de mostrar para as mulheres que elas não estavam desamparadas, que estavam tirando o Patrick. Porque ele também tinha feito uma coisa que era muito ruim, mas as meninas lá nem sabiam o que o Patrick tinha feito, sabe? Então, assim, não tô culpando o público de jeito nenhum. Foi muito bonito a gente ver a união de todas as mulheres tentando proteger, as mulheres aqui fora tentando proteger as mulheres ali da casa, e todo o público no desespero de falar, vocês não estão erradas, porque eu lembro que quando o Patrick saiu, a Manu entrou em desespero. Ela teve uma conversa muito bonita com o Babu ali, que o Babu falou pra ela que o mundo era assim, que ela não ia conseguir resolver todas as mazelas e tudo mais e tal. E a Manu tava desesperada porque ela não conseguia aceitar que os meninos tinham feito um plano todo desse e tinham tirado o Patrick, porque na cabeça das meninas o Patrick não estava encabeçando esse plano, ainda tinha isso também, né? Que os culpados do plano era Lucas, era Prior Hudson. e o Hudson foi o Guilherme e o Patrick saíram como se nunca tivessem estado naquela conversa, sendo que todo mundo estava naquela conversa. Então, acho que teve muito disso, teve muito dessa ânsia de querer proteger, e nessa ânsia nossa de querer protegê-las, a gente simplesmente esqueceu que isso poderia atrapalhar totalmente o jogo. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Daniel entrou, grudou na Marcela, aí as Giselas ficaram putas, eu também fiquei puta, porque eu não gostei, aí viu uma idiota do caralho, então por aí foi, né? Enfim. Eu achei esse plot foi bem divisor de águas. Eu concordo com o que a Laura falou no começo, que deixou várias histórias em potenciais e histórias mais leves morrerem, que seria muito bom pro Big Brother, as coisas leves, né? Porque ficou muito pesado o Big Brother. Depois da Casa de Vidro, o nível do Big Brother ficou... Todo mundo ficou andando em ovos, pisando em ovos ali. Mas, assim, concordo com a Tati. A gente tava com uma sede de vingança tão grande para mostrar pra Gisele e pra Marcela que elas estavam certas, que a gente nem se preocupou que se era no começo do programa, se era no meio do programa, se era no final do programa. A gente não queria saber, a gente queria dar uma resposta de que elas estão certas. E se a gente pra ficar lembrando assim, por exemplo, se não tivesse Casa de Vidro, por exemplo, Patrick eliminado, ninguém entendia como o Hudson ficou. Eles iam virar o jogo, mas ao mesmo tempo que ia ser difícil, que, por exemplo, provavelmente outro paredão ia acabar sendo Marcela, Thelma e Gisele, e essa acaba sendo Marcela, Thelma e Manu, iam ficar mirando direto nas meninas. Em contraponto, isso seria praticamente a alavancada mais que triunfal da Marcela ainda, porque a Marcela ia ser a perseguida, sabe? Ia ser as duas meninas lá sabendo que falar a verdade, e o público dando outra resposta, e ia acabar, na hora que começasse a cair os meninos no paredão. Porque por mais que botassem todas elas no paredão, uma ia sobrar. Na hora que essa pessoa sobrasse e começasse a sair o paredão com eles, e eles começassem a sair, ia ser tipo a gente assistindo o Big Brother 11, que não era aquela mal saindo, que foi sendo o Rodrigão, que a gente viu todo mundo sendo destruído um atrás do outro. E resta lembrar que nesse Big Brother, só ia falar que nesse Big Brother que a gente está assistindo agora, não teve nenhum paredão triplo. Então, assim, ainda que fosse um paredão Thelma, Gisele e Marcela, e uma delas saísse, as outras duas iam continuar indo ao paredão e elas iam continuar eliminando qualquer pessoa que fosse junto com elas pro paredão, né? Então, não, assim, sempre iam restar duas de qualquer forma. Não ia ter como tirar. Duplo teve, Prior versus Adson e Patrick versus... Teve? Bianca contra Chumbo, duplo. Dois foi um duplo. São os primeiros. Gente, uma pessoa se salvou. Desculpa, então elas poderiam ter sido eliminadas nesses. E o paredão que eliminou o Patrick foi um paredão quádruplo. Pyong, Babu, Adson e Patrick. Foi 4 pessoas. Mas esse aí é mais fácil ainda. Então, acho assim, que a Casa de Vidro prejudicou muito. Foi bom pra gente no começo, porque deu aquele ar, nossa, estamos vingando, estamos tudo. Mas como a gente sabe que o jogo é uma caixinha de surpresa,
o jogo virou, elas eram desacreditadas, o jogo virou de um jeito que a gente sabe como o brasileiro é pra bagunçar as cabeças da gente, que acontece com torcida, com que fica, com que vai, que a preocupação, que foi um plot twist enorme, assim, porque a gente pensava que o Adson ia ganhar uma força com a Casa de Vidro, né? Quando começou ele pro paredão, Adson voltando do confessionário, iludidíssimo, que Grandão sem medo. gente, quando eu lembro, quando ele fala pra Marcela, se fosse uma Casa de Vidro em Belém, claro que até gente, Belém tava nem aí pro Adson também, ele pensa que só porque foi no Rio, ia ter muita gente torcendo pra ele, mas não foi assim que aconteceu. E no final das contas, a gente pensando, nossa, Adson vai ficar forte, Lucas vai ficar forte. Olha pra onde a bola da sorte e torcida virou. O Prior, que a gente nem imaginava que o Prior era fácil de tirar depois. Olha o trabalho que deu pra entrar. A gente teve que mobilizar 1 bilhão de votos pra esse daí sair. E depois ficou bagunçado. Mudou muito o rumo do jogo, porque com isso, da Casa de Vidro entrou, a Marcela ficou blindada. Na maioria de muitas pessoas não queriam botar no paredão. Começou a ter outros rumos de ainda Marcela forte, Marcela não forte. E os plots principais não aconteceu. Eu vou citar o meu plot favorito, que Laura sabe qual é, que é a gente perdeu o grande embate Rafa Kalimann versus Bianca, que as duas iam se A rinha de blogueira. E eu digo pra mim que a Esse eu queria ter visto tanto mais, gente. O Mandy briga pra todo mim, mundo. a única eliminação injusta dessa temporada é de Bianca, viu, dona Boca Rosa? Porque A única não. é a única, Nath, porque se Prior... A única não. Gisele não devia ter saído. Mas, Não, Nath, mas é porque ele quer dizer que se Prior sai naquele dia, era totalmente diferente o jogo, Totalmente entendeu, diferente do Natália? jogo. Não, sim. Porque Bianca podia reverter um pouquinho a situação? Podia. Mas ela continuaria sendo odiada porque ela não dá ponto sem nó. Essa menina ia aprontar alguma coisa. A gente sempre sabe que Bianca passa 2 dias não aprontando e quando vai aprontar, ela compensa aprontando de assim. Até porque o rumo do jogo poderia ter mudado, porque assim, muito provavelmente eles iam perceber que os homens estavam todos saindo, provavelmente todos eles iriam sair, né? Ia restar um ou outro, ia restar acho que o Babu também, porque na época o Babu teve aquela conversa bonita com a Manu quando o Patrick saiu, então o Babu ia ser o último dos homens a ser votados, como foi agora. E ia provavelmente restar ali, ó, Bianca, que fazia um trio engraçado, Bianca, Fly, Mari. Então, muitos outros plots iriam surgir além desse plot principal, que foi o teste da fidelidade. Então, o jogo provavelmente teria tomado outros rumos do que tomou, assim, né? Tati, o Babu não é o último homem votado, é o último homem sobrevivente, porque votado ele tá sendo toda semana, assim, ele tem uns 70 votos acumulados já na temporada. Eu acho que ele seria o último votado de verdade. É, Paredão, Babu, acho que não inclusive, ia demorar. Até um paredão que fosse paredão. um paredão que o Babu pudesse sair, digo, nesse sentido, assim, né? Porque se o Babu fosse no paredão com o Prior e o Adson, ia sair o Adson. Aí fosse Babu, Prior e, sei lá, Guilherme, ia sair o Guilherme. Até a Gabizinha sairia antes do Babu na configuração que a gente tinha ali do teste da fidelidade e tudo mais. Digo, desculpa, eu realmente sei que o Babu foi muito votado, o Babu foi votado mais de 40 vezes pelo que fizeram as contas e tudo mais, e realmente errei. Bom, eu ia falar sobre essa questão da polarização, se o jogo ficou travado por essa polarização, porque isso foi muito no começo do jogo, mas vocês já falaram muito disso. Mas eu quero levantar outro caso que eu acho que é bem importante para falar dessa polarização. Depois que teve essa questão da Casa de Vidro, o que aconteceu, que eu acho que foi também uma coisa que mudou bastante o jogo, foi o movimento do Babu largando o lado que ele era, porque o Babu, para quem não lembra, né, no começo, ele ficava mais do lado da Thelma, do PX, do Pyong, e depois daquela primeira semana, e aí do nada ele virou o melhor amigo do Lucas e do Prior. E ele chegou a defender o Lucas na questão das estalecas, que o Lucas não deu nenhuma estaleca e ficou falando um negócio lá, deu aquela briga dele com Bianca e Manu, depois teve a briga do feijão, que é maravilhosa também, eu adoro a briga do feijão. E isso, para mim, foi o grande questão da polarização, porque o Babu, junto com o Prior, o Babu acabava humanizando o Prior de uma forma que ele não era humanizado, porque ele é um cara arrogante e mimado, né? E ele acabou humanizando o Prior e criando uma diferença dele mesmo com as outras pessoas lá dentro. Ele acabou se colocando nessa posição junto com o Prior dos perseguidos, né? Claro que isso foi corroborado pelos votos, mas ele se tirou disso e aí a gente ficou travado nessa polarização das piores pessoas, né? Tanto que teve aquela jogada do Prior
de colocar só os dois no VIP e todo o resto das pessoas na xepa, né? E a gente, antes disso, teve a questão das estalecas, que a Thelma, pô, ninguém comeu, ficou muita gente, e aí teve essa briga, que foi, para mim, uma das brigas mais interessantes, porque eu acho que mostrou bastante essa polarização, e foi logo quando o Lucas saiu. O Lucas nem foi rejeitado. Alguém quer comentar sobre isso? Eu posso comentar, se ninguém quiser comentar. Eu acho que a primeira mudança de lado do Babu se deu não por causa da guerra do feijão, mas por causa da guerra do biscoito que ele teve com a Manu e com a Bianca. Eu acho que o Babu claramente já estava de saco cheio ali na casa, já estava puto de conviver com todo mundo, já estava alguns dias assim na xepa, não conseguiu se ver como prioridade ali da comunidade hippie. Ele tinha uns papos legais com a Rafa, ele tinha uns papos legais com a Manu, mas ele já não conseguia se ver ali e também não conseguia encontrar uma forma de debandar de lado. E aí teve ali a briga do biscoito, que ele não achou justa as meninas dividirem o biscoito, que tinham que ter falado com ele e tudo mais. E a partir do momento em que se estabeleceu a briga do biscoito e se sucedeu várias outras brigas do mesmo nível, que foi a briga do feijão, depois foi a briga do arroz, por causa ali da xepa e tudo mais, o Babu acabou indo pro lado do Prior e do Lucas. Na época eu achei que não tinha sido uma estratégia boa, porque as meninas ainda estavam mandando bem, ainda estavam assim em alta, a Marcela ainda estava ganhando muitos seguidores, ainda estava como favorita do jogo, mas de repente o Babu foi visionário ali, conseguiu enxergar alguma coisa que a gente não estava preparado, não conseguiu enxergar, enfim, não sei o que aconteceu, mas ele aproveitou que ele teve a briga por causa do biscoito para mudar de lado. Eu acho que ali foi a grande virada dele. E por causa dessa briga do biscoito, de fato, o Babu ficou excluído, porque as meninas começaram a pintá-lo como monstro, enfim, né? Começaram a surgir todas as polêmicas acerca do Babu, inicialmente por causa da briga do biscoito. E, naturalmente, como ele tinha brigado com a maioria das pessoas que estavam na xepa naquele momento, que era Bianca, era Manu, era Rafa, era grande parte da comunidade hippie, o Babu acabou ficando mais excluído e, como qualquer pessoa excluída, vai procurar outro grupo, até porque o Big Brother não é um jogo que se joga sozinho, como já foi falado ali em vários outros programas, e acabou se aliando ao Lucas e ao Prior, né? Porque era uma chance deles conseguirem, de repente, colocar alguém no paredão, com essas dinâmicas todas que o Boninho inventou para colocar pessoas no paredão, conseguir ali um anjo e tudo mais, e acabou fazendo uma aliança com o Prior, e para mim essa aliança do Babu com o Prior favoreceu única e exclusivamente o Prior, não fez diferença na imagem do Babu, não. Essa aliança com o Prior humanizou o Prior, trouxe um lado engraçado para o Prior, uma dinâmica meio de personagem de séries e amigos ali pro Babu e pro Prior, mas o Babu já tinha um carisma dele, já tinha pessoas que torciam por ele, já tinha uma torcida aqui fora grande pelos artistas e tudo mais. O Gabigol já tinha feito o passinho do Babu antes do Babu se unir com o Prior, então foi uma aliança que trouxe muito mais vantagem pro Prior do que pro Babu. Eu tenho 2 pontos para falar sobre isso, do negócio do Babu. Primeiro foi quando citado do biscoito. Eu vou ficar sempre trazendo os lados mais leves desse podcast, gente. Não se preocupem que eu vou trazer a leveza, aquele, assim, bem, leveza. O do biscoito porque rendeu a sequência maravilhosa de Boca Rosa, vista de pipoca, escovando os dentes e debatendo coisa séria. Pra mim, ó, isso aqui é reality. É engraçado, isso é entretenimento. Eu amo. Isso é entretenimento. Todas as brigas de Bianca e Fly vestidas de pipoca. Muito engraçado. A semana do monstro que Bianca e Flagelane ficaram de pipoca, pra mim, é perfeito. Do momento que elas vão pro monstro até a hora de Flagelane vindo voltar de touca na cabeça. Assim, pra mim, é uma semana incrível. Porque não conseguiu lavar o cabelo. A conversa do Mocotó, gente. Elas descobrindo que o Mocotó vem do boi. Porra, muito engraçado. Não é vegetariano, porque elas são vegetarianas, cara. Eu vi esse vídeo hoje. E elas continuando comendo enquanto estavam descobrindo tudo. Rindo, mas não comeu até salsicha nesse Big Brother, pelo amor de Deus. E o segundo ponto disso do Babu foi assim, que a gente quando olha friamente, porque a gente não tá no grupo que a gente não gosta, a gente gosta assim, eu não gosto de fulano porque tá no grupo de fulano. Mas olhando por um lado, mas assim, digamos um lado, deixando meus favoritismos todos de lado, quase todos de lado, né, porque eu não consigo ser 100% justo na vida, é que, por mais que Babu possa saber que um lado ou no outro, rola aquela identificação. Por mais que Babu soubesse que um lado é forte, se ele não se identificasse com ninguém de lá, ele não ia conseguir se manter naquele lado, gente. Uma hora a pessoa cede. Uma hora ele foi pro lado do Prior, acho que ele viu mais identificação com o Prior. Pode ser.
pode ser 50% estratégia de jogo, 50% porque ele gostava mesmo das ideias e tal. Então acho que foi um rolou identificação, porque ninguém sabe lá dentro como ficou, porque a gente viu que teve gente que foi oportunista e foi pro lado porque estava mais forte, e teve gente que apenas deixou tudo de pernas pro ar e seguiu o lado bom. Que, mais uma vez, eu sou fã da Rafa Kalimann, eu tô sendo muita Bianca aqui nesse negócio, porque eu acho que a Laura tá agradecendo a Deus por estar fazendo isso. Que foi a própria Bianca que tá fazendo isso. Laura, a própria Bianca citou isso, de que ela anda mais com 7 pessoas. Isso é ela, assim, tipo, sou eu, não vou mudar pro meu jeito, eu não vou mudar. Tipo, É. mudou, se queimou, Ele é não só um nada. ser humano, gente. Falar nisso, todo mundo depois falando ser humano. Depois todo mundo ficou falando ser humano. Daquela situação da Rafa com a Gisele, sobre a Gisele ter falado da riqueza, ela falou isso também, do ser humano, que ela é um ser humano. Mas assim, Rafa, uma dica, se você não quer que falem da sua riqueza, não conte do seu perfume de 6.000 reais. Acho desnecessário. Acho desnecessário. Eu ia ficar bolada também. Vive da vida de triste por ser chamada de rica. Né? Só agora entrando depois desse assunto e falando de Gisele, vamos falar agora da eliminação do Pyong e o começo do fim da comunidade hippie, porque foi ali, né, que a gente começou a realmente acabar com a comunidade hippie e também na famosa festa da espuma, do pós-festa da espuma, que eu acho maravilhosa, acho muito engraçado, acho que o povo exagerou demais com o estresse pós-festa da espuma. Inclusive, achei hilário que depois, quando a Gisele foi reclamar do barulho, ficou Rafa e Manu ofendidíssimas, sendo que elas tinham reclamado do barulho para Gisele. Então, assim, nada a ver. Mas, como a gente está falando de Gisele, vamos vamos diretamente para a maior fã dela, Nath. E como é que você acha que influenciou a eliminação de Pyong Lee e lá dentro para a comunidade hippie? Pro grupão da Gisele. Então, o Pyong é uma pessoa que todo mundo ali tinha como base, né? Tipo, ele era o líder da comunidade hippie, ele fazia as estratégias, mas, assim, eu acho que pegou pesado foi justamente a questão do assédio aqui fora, e o fato também da edição mostrar muito essa parte dele de autoconfiança versus arrogância, e o fato dele ter feito essa rivalidade dele com o Prior, justamente na época que o Prior estava ganhando torcida. Então, assim, eu acho que foi meio chocante. Foi com quem mesmo o paredão? Foi com o Babu e mais alguém, né? Babu e a Mari. Não. Foi a Mari, foi não. Gisele, isso. Foi Gisele, Gisele. Gisele. A Mari foi no do bilhão, que foi da Manu com o Prior. Confundiu os grandes paredões. Então, assim, a Gisele ficou extremamente abalada, porque a Gisele é uma pessoa muito de verdade. Ela gosta das pessoas mesmo, que ela se apega, ficou lá chorando, gritando. Mas, assim, eu percebi que depois, quando ela voltou para si, ela tentou continuar sendo o elo, né, dos grupos, né? Porque mesmo que tivesse um grupo grande, tinham os subgrupos. E a Gisele tentou puxar para ela esse papel. Mas, gente, Gisele tem esse papel? Não tem como. Gisele doida da vida. Primeira bebedeira dela, ela tá falando uma monte de merda maravilhosa. Assim, não tinha como segurar. Eu acho que, assim, como eu falei, era um grupo muito grande, óbvio que ele ia rachar. Porque ia chegar uma hora que eles iam ter que se votar. Que aí, para mim, algumas pessoas, eu não vou ficar citando nomes, já começaram a procurar motivos para ir se afastando de outras, para já ir se chegando no ar. Vamos citar um nome assim, Thelma. Thelma foi bem conveniente ali já de fazer uma troca, já foi esperta, não vou, né? Um jogo até inteligente, porque ela escolheu o lado da Rafa e da Madu, que era o melhor lado mesmo. Enquanto o pessoal ali do Casa de Vida, da Daniel e Gisele eram muito fechados, até pela Marcela, namorada do Daniel, que ia ser um carrapato dos infernos. Então, acabou configurando mais 2 grupos versus aquele terceiro ali do Prior, que foi onde começou a dar sequência nos novos enredos. Assim, a Gisele acabou se prejudicando muito porque ela era muito, muito querida justamente pela Rafa e pela Manu. Então, quando teve essa questão de grupo, e a Gabi, sem ninguém, se juntou também para Thelma e tal, e para Rafa e para Manu, tipo, ela, tipo assim, a Manu chegou a falar, até na semana do comentário da riqueza, que a Gisele era a segunda pessoa que ela mais gostava ali na casa, depois da Rafa. Só que uma vez que ela formou um grupo, a Gisele, por mais que ela gostasse
já pulou para quinto em questão de opção de voto, né? Porque uma coisa é você gostar da pessoa, mas você tem seu grupo. Então, para mim, acabou prejudicando muito isso. Fora, né, o fato da Gisele não ter papas na língua, falar, às vezes acaba falando demais, e às vezes ela acaba indo para aquele lado dela, né, meio dark, por tudo que ela passou, que as pessoas desacreditarem muito do sofrimento dela, que eu acho isso absurdo, porque vem de uma dor muito verdadeira, muito cruel. As pessoas tratarem como um vitimismo, como drama, para mim é absurdo. Bom, não dá para, infelizmente, falar tudo que a gente gostaria de falar sobre Big Brother, porque foram 3 meses de programa, mas eu vou fazer a pergunta agora. Quem para os 3, né? Quem você queria que ganhasse no começo e quem você quer que ganhe agora, para a gente ver se mudou muito assim? Nath, começa. A gente já sabe. Então, vamos lá. Da primeira semana, Marcela, mas logo, tipo, no início da segunda, já trocou para Gisele em primeiro e Marcela em segundo. Que a Manu ali sempre terceiro, por ali. E aí ficou Gisele até o fim. Continuo torcendo para Gisele mesmo, ela não estando lá. Mas meu segundo lugar é Manu, né? Então fico com a Manu. Eu comecei com minha torcida, eu acho que começou quase. Eu não me lembro porque eu sei que era Marcela e Thelma estavam bem parelho no meu começo, no meu top 2. Depois daquela votação que ela, a Gisele e as 3 votaram no chumbo, sabe? Que jogaram o chumbo no paredão por causa disso. Aí eu fiquei bem parelho com as 3 lá. Sendo que o tempo foi passando, aí a Thelma subiu pro top 1, a Rafa ficou no top 2 e a Manu no 3. Aí eu acho que. Eu até tuitei um dia desses dizendo que foi umas 4, 5 semanas que esse meu top 3 cravado. E tá, então minha torcida é essa, é as únicas pessoas que eu me... E eu tô até com medo, porque eu cheguei no top 6 com 3 favoritos, eu tenho até... Inédito. Como se... shows... Inédito. Como eu tô até imaginando o BBB 21, vou perder meus favoritos nas 3 primeiras semanas já, e Não vou ficar se sofrendo. preocupe, o BBB 21 vai ser uma porcaria provavelmente mesmo. Então só a gente que é viciado vai assistir. Vou me inscrever pro 22. Então, vou ser bem honesta com vocês. Até quando a torcida das pessoas despontaram para Marcela, eu já estava torcendo para Gisele, que eu ficava chamando ela de Gigi com os meus amigos da faculdade, que eu gostava dela, achava ela espontânea, engraçada e tudo mais. E terminei o Big Brother ainda torcendo para Gisele. Dei minha vida ali no paredão votando para ela ficar, votei mesmo. Agora, com os que restaram, sendo bem sincera, eu não torço para nenhum deles que restaram, mas se tiver que torcer para alguém, eu falaria para a própria Thelma ganhar, pelo quesito pé de igualdade. Eu acho que realmente ali ela é a única que não está em pé de igualdade em questão de assessoria e tudo mais com todos os outros, tanto é que ela é a única que não restou que é convidada, ela se inscreveu. Então, assim, em honra às minhas meninas de pipoca, que eram Marcela e Gisele, eu torço para a Thelma ganhar, mas eu já sei que não vai ser a Gisele que vai ganhar. E é a Thelma que vai ganhar. Eu, no começo, eu torcia... Eu tava gostando de todo mundo, mas eu acho que minha torcida mesmo era pra Bianca. E depois, agora, eu gosto de muita gente, tirando Rafa, claro. Mas, mentira, eu também não gosto tanto do Babu, não, gente. Vou falar a realidade aqui. E hoje eu prefiro que a Thelma ganhe também nessa. Mas eu não voto mais no BBB porque eu desde o ano passado eu falei, chega disso na minha vida, chega desse estresse. No fim das contas, a gente não tá ganhando dinheiro. Só agora, para terminar, eu quero só falar um pouco sobre o pós-BBB e o que a gente vai ter disso, o que isso vai influenciar para a edição 21. Por quê? O que acontece? A gente está em quarentena, a gente não sabe se vai continuar a quarentena, né? Hoje foi demitido o ministro, não sabemos o que vai acontecer, mas teoricamente está em quarentena, então ninguém está podendo ter o pós que poderia ter, o tamanho que esse BBB teve, né? Tá todo mundo meio sem saber o que fazer. Não, mas eu acabei de ver fotos de Gisele com os fãs no aeroporto. Gente, responsabilidade. Vocês querem passar coronavírus pra Gisele? Por favor, furacões, né? Fique em casa, pô. As pessoas foram atrás da Gisele no hotel, quando ela saiu do programa, foram atrás dela no aeroporto. Gente, aeroporto, foco de contaminação, pelo amor de Deus, né? Vamos ter noção. E assim, o que vocês acham que esse tamanho de BBB representa para a edição 21? Vamos ter convidados de novo? Vai ser só convidado? Então, é mais isso, assim. Então, vamos começar com a Tati. Nossa, difícil.
Eu acho que essa é de fato uma edição histórica, porque é o BBB 20, ainda que não sejam 20 anos de Big Brother, são 19, porque o Big Brother estreou em 2001, com 2 edições, né? Para quem é mais novinho não lembra, é sempre bom lembrar, mas resolveram fazer, obviamente, a versão histórica, a edição histórica BBB 20, né? BBB 21, quem é? Ninguém. Então, não sei o que o Boninho pretende daqui para frente. Ele vai ter que, se ele estiver realmente ligando para o Big Brother e quiser continuar mantendo o nível que ele teve do Big Brother 20 a partir de então, ele vai ter que fazer algumas coisas diferentes. De repente, a versão All Stars, que todo mundo espera, todo mundo pede há tantos anos, para tentar igualar aí em questão de audiência, em questão de voto e tudo mais, ou outros convidados, mas tem que ser convidados assim no mesmo nível, né? Que pelo menos as pessoas conheçam, de repente mais blogueiras, enfim. Não adianta você chamar só convidados que teoricamente são meio anônimos, né? Porque, por exemplo, o Chumbo não era tão conhecido assim. O Patrick, pra galera do esporte que não acompanha muito ginástica artística, também não é tão conhecido assim. Ele apareceu na mídia e tudo mais, mas não é aquela coisa como, por exemplo, a Rafa Kalimann, Manu Gavassi, que são nomes grandes. A Rafa, que já tinha mais de 1 milhão de seguidores, enfim. Então, não sei o que o Boninho pretende. Não sei o que o Boninho pretende, se ele vai seguir esse padrão, mas eu acharia muito interessante se ele seguisse esse padrão, porque a gente poderia ter realmente a confirmação de que se você é convidado ou se você é inscrito, isso faz diferença, se isso faz diferença no programa e no vencedor, né? Porque, assim, aqui a gente faz meras especulações de que a assessoria fez diferença ou não fez, se o número de seguidores fez diferença ou não fez, mas, assim, a gente só conseguiria ter uma certeza se a gente fizesse de fato um estudo sobre isso, se tivesse uma outra edição que de repente mostrasse despontasse um favoritismo tão grande entre os anônimos que nem a galera convidada conseguisse, enfim, dominar e tudo mais. Então, sei lá, não tem uma resposta. Olha, eu acho Era falar que, assim, a época de inscrição e de regionais e tudo que vai acontecer, a gente vai estar com o coronavírus ainda rodeando o mundo, né? Enquanto não tiver vacina, não tiver nada. Então, a chance disso acontecer é quase nula. E eu penso mais, assim, que tudo que o Boninho falar durante o BBB, a gente nunca acredita, né? Quando o Boninho fala que o paredão tá apertado, a pessoa tá com 60% para sair já. Então, raramente, são poucas vezes que falam que o paredão tá apertado e realmente tá. Mas... Quando o Boninho diz que vão ter 4 BBBs na casa de vidro, obviamente que não vão ter. Vão ser 4 anônimos que ele tirou do bueiro. É que Boninho Tati não superou ainda a enganação de que ela achava que ele ia entrar. Nunca vou superar, eu nunca vou superar. Mas assim, aí eu penso assim, como é que o Boninho vai fazer? Se ele fizer a inscrição do povo depois, gente, eles vão ter que deixar o povo pro Corona pra entrar no Big Brother em janeiro, fazer tudo. Eu acho que até se fosse só de convidado, uma edição só ao Charles, também tem que levar a questão do Corona ainda. Enquanto não tiver vacina, todo mundo pode pegar. Então, não sei que a Globo pode começar a estudar a possibilidade de Big Brother Brasil só em meados de junho do ano que vem, porque tem que mudar a programação, porque é uma edição que trabalha com gente vindo do país todo e com vários lugares, então não sei se seria muito viável fazer um Big Brother agora. E, ao que tudo indica, quem vai ganhar é um camarote, ou seja, eu não vejo Thelma, por mais que eu torça por ela, eu não vejo Thelma desbancando Manu Gavassi, por exemplo. Não tem como, a não ser que a Manu chegue no dia e diga, eu não quero vencer o Big Brother. Eu ainda acho que se ela disser que não, o povo volta e faz ela mesmo ganhar. Assim não vai rolar. E Ivy pode chegar na final, mas zero chance de vencer, gente. Ali é total, mais nada acontecer. Então, talvez com o camarote vencendo, o Boninho possa fazer uma edição que alguém anônimo, 100% anônimo, vença, só pra, né, chamar um pouco do público, não sei o que, dar uma peneirada. Mas, pra mim, eu acho que Big Brother deve realmente estar sendo cogitado ser feito uma data diferente, porque eu não vejo como a Globo vai arcar com tanta responsabilidade de fazer um Big Brother já em janeiro, que não tem como saber se o povo vai estar doente ou não. Eu também acho que não é viável também. Então, eu acho que, mas assim, independente da época e tudo, eu não acho que ele vai seguir o mesmo padrão de convidado, porque ele sempre muda, né? Ele nunca mantém as mesmas estratégias. E essa coisa de um Big Brother ser muito famoso depende de muita coisa, de enredo, de elenco, do que acontece lá dentro. Tipo, aconteceu muita coisa lá dentro para chegar onde chegou esse Big Brother, que não vai ser sempre que vai dar essa sorte, né? A gente vai ter coisa flopada como ano passado, e eu acho que, sei lá, ele vai querer apostar em uma coisa diferente. Eu acredito que, primeiro, que eu estou triste pelas pessoas que estão saindo e não estão podendo fazer nada. Depois do Guilherme,
ninguém mais conseguiu fazer nada de pós e é muito ruim, assim, penso pra eles, assim, né? Porque eles iam ter muitas oportunidades e não é que não vai ter depois, é porque o forte é agora, quando acaba. E a gente também que não vai ter a reunião deles, porque quem sabe eu ia ter minha briga de blogueira e meu Flyzelle. Era só isso que Gente, eu meus queria. chips não vão estar reunindo da CW, eu tenho tipo 7. Gente, a maratona BBB vai ter que ser pelo Zoom. Eles que se virem, porque eu quero essa maratona BBB, porque eu estou de quarentena e eu tenho que ter alguma coisa para assistir. Também Infelizmente, A gente que lute. infelizmente, Bianca já está aí comentando coisas positivas sobre a Rafaela, então acho que a briga de blogueira vai miar. Gente, você não sabe que a Amanda agora chupa a Rafa e Bia também? A Bia? Mas esse chip sempre existiu, desde o começo. Eu não conhecia. Se você entrasse no Facebook, no tópico do BBB, no X Factor Brasil, a gente sempre comentou de Rabia. Perdeu essa chance. Puxa, Até quando elas estavam dentro da casa. eu estava ocupada com Gisela. Tá vendo? Nossa, é uma visão que eu tenho. A gente fica sonhando com coisas que nunca vão acontecer no Big Brother, né? Imagina, Rafaela, pra quem você dá o colar do anjo, ela, pô, Thiago, eu vou imunizar a Bianca. Nossa, gente, era tantas coisas que eu imagino na minha cabeça acontecendo, sabe? Que não vai acontecer, Eu que não vai fico acontecer muito nem a pau. triste. Eu fico triste porque, gente, a gente ia ter uma briga de Bianca e Rafaela se indicando por causa de seguidores e festas de blogueiras. Gente, isso é muito bom. Sim, no Paris 6. Ah, não. E outra coisa, a Rafaela foi, estava Bia. Foi, sim, você assim tem no certeza, Paris Rafa? 6. Foi sim. Rafaela estava assim no Paris 6, tem vídeos provando. Que ela não Mas falava Bianca. Gente, Bianca, puta com isso. É muita coisa de quem tem crush, pelo amor de Deus. é muito. Bianca é bi, né, gente? Estão lembrando que eu acho que assim, ano que vem eu acho que ele vai fazer diferente, mas eu acho que o que vai acontecer é que o que eu tô curiosa para ver é como as pessoas vão responder, as pessoas lá dentro vão responder esse BBB, porque isso sempre acontece. As pessoas entram com uma ideia muito formada do que elas vão fazer na cabeça, ainda mais nos BBBs do 10 em diante, que a gente teve bem mais redes sociais, até porque antes não existia. E as pessoas vão. O que elas vão fazer como agir? Vão deixar vídeos fora? Como é que vai ser essa situação, sabe? Eu estou muito curiosa para saber como é que as pessoas vão se comportar e se Rafa Kalimann vai abrir um coach para ex-BBBs igual o Max Porto faz. Fica Mas eu a acho que dúvida. Eu vou tratar, mas eu certeza. acho que independente de como as pessoas se comportarem no próximo Big Brother, isso pouco importa, porque o público que assiste o Big Brother, cada hora ele quer uma coisa. Por exemplo, em 2010 a gente teve o Dourado campeão, em 2011 a gente teve a Maria. Tipo, não faz nenhum sentido, não tem nenhum padrão de campeões. A gente quase não tem campeões parecidos, assim, é muito difícil. Eu concordo, mas então, é porque as pessoas não pensam assim quando elas entram no BBB. Elas vão armando do jeito que elas acham que tem que ser. E da Rafa, a Rafa falou que quer lançar um livro sobre a experiência dela no Big Brother. Então o coach vem, Laura. Ela falou do livro para um coach. Vai competir com a Adriana Santana, né, do Rodrigão. Bom, gente, tem que ser isso, porque o Rich já tá perdendo o Big Brother, ele já tá puto aqui comigo. E obrigada por ouvirem. Deixem seus comentários. Se discordar, discorde aí na sua casa. Mentira, pode comentar daí da sua casa. Pode comentar no Twitter com a gente. Estamos lá, tá? Use máscara se for à rua. Mantenha o distanciamento social e vamos arrumar outro reality pra gente assistir, porque esse ano não tem X Factor. E só para acrescentar, nossas redes sociais estão na descrição. Não importa que plataforma você esteja nos ouvindo, clica na descrição desse episódio que você vê nossos Instagrams e nosso Twitter. Principalmente Twitter, que é onde nós 4 comentamos mais o Big Brother, X Factor, MasterChef, tudo que for aparecendo. Só mais um comentário. Quem quiser assistir, a gente comenta toda semana aqui mesmo a gente o Idolcast, que a gente comenta os episódios de American Idol, que vão ter live shows direto das casas dos participantes. Vai ser ruim? Vai! Então venham assistir com a gente. Intenso, Gente, talvez vai até eu queira julgar assistir. da casa. Eu acho que você devia. A gente vai ter gente cantando de casa. Como é que vai ser isso? Como é que são a casa das pessoas? Como é que vai ser a acústica? Não sei, vamos descobrir dia 26 e a gente grava o podcast sempre no dia seguinte. Então fiquem ligados, quem quiser acompanhar o Idolcast com a gente. Muito obrigada, beijo, gente. Beijo, gente. Beijos.